A editora Nossa Cultura apresenta Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Olhe para o líder em você e obtenha sucesso num mundo em constante mudança. Prefácio. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas foi publicado pela primeira vez em 1937, em uma edição de apenas 5.000 cópias. Nem Dale Carnegie, nem os editores, Simon e Schuster, anteciparam mais do que esta venda modesta. Para o seu espanto, o livro se tornou uma sensação da noite para o dia, e uma edição após outra foi publicada para satisfazer a demanda pública. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas tomou o seu lugar na história da publicação como um dos best-sellers internacionais de todos os tempos. Ele tocou um nervo e preencheu uma necessidade humana. Foi mais do que um fenômeno caprichoso dos dias após a Grande Depressão, conforme evidenciado pelas suas vendas contínuas e ininterruptas até os anos 80, quase meio século mais tarde. Dale Carnegie costumava dizer que era mais fácil fazer $1 milhão do que inserir uma frase na língua inglesa. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas se tornou essa frase, citada, parafraseada, parodiada, usada em inúmeros contextos, de caricaturas políticas a romances. O livro em si já foi traduzido para quase todas as línguas escritas conhecidas. Cada geração descobriu uma nova faceta e a achou relevante. O que nos leva a uma pergunta lógica. Por que revisar um livro que provou e continua a provar o seu chamariz vigoroso e universal? Por que mexer com o sucesso? Para responder a estas perguntas, é importante saber que o próprio Dale Carnegie foi um revisor incansável de seu trabalho durante toda a sua vida. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas foi escrito para ser usado como um livro acadêmico em seus cursos sobre discursar eficientemente e relações humanas, e é usado nestes cursos ainda hoje. Até a sua morte em 1955, ele aprimorava e revisava o próprio curso continuamente, para que pudesse ser aplicado à evolução das necessidades de um público sempre em crescimento. Nenhum outro foi tão sensível às correntes de mudança da vida moderna quanto Dale Carnegie. Ele sempre melhorava e aprimorava os seus métodos de ensino. Atualizou o seu livro sobre discursar eficientemente várias vezes. Se tivesse vivido mais, ele mesmo teria revisado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas para melhor refletir as mudanças no mundo, desde os anos 30. Muitos dos nomes de pessoas famosas no livro, bem conhecidas na época de sua primeira publicação, não serão mais reconhecidos por muitos dos leitores ou ouvintes de hoje. Certos exemplos e frases parecem incomuns e antiquados em nosso clima social, como aqueles encontrados em um romance vitoriano. A mensagem importante e o impacto geral do livro foram enfraquecidos até certo ponto. O nosso objetivo, portanto, nesta revisão, é esclarecer e reforçar o livro para o leitor moderno, sem mexer com o conteúdo. Não alteramos o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, exceto para remover algumas coisas e acrescentar alguns exemplos contemporâneos. O estilo ousado e jovial de Carnegie está intacto, e até a gíria dos anos 30 continua ali.
Dale Carnegie escreveu como ele falava, de forma intensivamente exuberante, coloquial e discursiva. Então, a sua voz ainda fala tão forte como nunca, no livro e em seu trabalho. Milhares de pessoas em todo o mundo estão sendo treinados nos cursos de Carnegie em números crescentes a cada ano. E outras milhares de pessoas estão lendo e estudando como fazer amigos e influenciar pessoas, e sendo inspiradas a usar os seus princípios para melhorar as suas vidas. A todas elas, nós oferecemos esta revisão no espírito de afiar e polir uma ferramenta bem elaborada. Dorothy Carnegie. A Sra. Dale Carnegie. Como este livro foi escrito e por quê? Por Dale Carnegie. Durante os primeiros 35 dias do século XX, as editoras da América publicaram mais de 1/5 de 1 milhão de livros diferentes. A maioria deles era extremamente maçante e muitos foram desastres financeiros. Eu disse muitos. O presidente de uma das maiores editoras do mundo confessou a mim que a sua empresa, após 75 anos de experiência em publicação, ainda perdia dinheiro em 7 de cada 8 livros que publicava. Por que, então, tive a ousadia de escrever outro livro? E após tê-lo escrito, por que você deve dar-se ao trabalho de lê-lo ou ouvi-lo? Ambas são perguntas justas, e vou tentar respondê-las. Desde 1912, eu ministro cursos a homens e mulheres de negócios e para profissionais em Nova York. Comecei ministrando cursos apenas sobre discursar em público, cursos elaborados para treinar adultos, através da experiência real, a pensarem por si mesmos e expressarem as suas ideias com maior clareza, mais eficiência e mais equilíbrio, em entrevistas de negócios e perante grupos. Mas, gradualmente, com o passar dos anos, eu percebi que, embora precisassem de treinamento para discursar eficientemente, elas precisavam de mais treinamento na arte de se dar bem com as pessoas, nos negócios do dia a dia e nos contatos sociais. Também percebi, gradativamente, que eu também precisava deste treinamento. Quando eu olho para trás, ao longo dos anos, fico estarrecido com a minha frequente falta de fineza e entendimento. Como eu queria que um livro sobre este assunto tivesse sido colocado em minhas mãos 20 anos atrás. Teria sido uma vantagem inestimável. Lidar com pessoas é provavelmente o maior problema que você enfrentará, especialmente se você estiver no ramo de negócios. Sim, isso também é verdade se você for uma dona de casa, um arquiteto ou um engenheiro. Uma pesquisa realizada há alguns anos, patrocinada pela Carnegie Foundation para o avanço do ensino, descobriu um fato importante e significativo. Um fato mais tarde confirmado em estudos adicionais pelo Carnegie Institute of Technology. Essas investigações revelaram que até em ramos técnicos como a engenharia, aproximadamente 15% do sucesso financeiro de uma pessoa é devido ao conhecimento técnico, e aproximadamente 85% é devido à competência em engenharia humana, a personalidade e a capacidade de liderar pessoas. Por muitos anos, eu ministrei em cursos, a cada período, no Clube de Engenheiros da Filadélfia e também em cursos para o capítulo de Nova York, do Instituto Americano de Engenheiros Elétricos. Provavelmente, um total de mais de 500 mil engenheiros já passaram pelas minhas classes. Eles vieram a mim quando finalmente perceberam, após anos de observação e experiência, que os funcionários mais bem pagos na engenharia geralmente não eram aqueles que sabiam mais sobre a engenharia. Por exemplo, é possível contratar engenheiros, contadores, arquitetos ou qualquer outro profissional com mera competência técnica por salários nominais.
Mas a pessoa que possui conhecimento técnico mais a capacidade de expressar ideias, de assumir a liderança e despertar o entusiasmo nas pessoas, essa pessoa tem a possibilidade de ganhos mais elevados. No ápice de sua atividade, John D. Rockefeller disse que a capacidade de lidar com pessoas pode ser adquirida como uma commodity, como o açúcar ou o café. E eu pagarei mais por esta capacidade, disse John D., do que qualquer outra debaixo do sol. Você não acha que todas as universidades da Terra iriam ministrar cursos para desenvolver a capacidade de mais alto preço debaixo do sol? Mas se houver apenas um curso prático de bom senso, do tipo oferecido aos adultos em apenas uma universidade da Terra, eu desconheço até hoje. A Universidade de Chicago e a United YMCA Schools realizaram uma pesquisa para determinar o que os adultos queriam estudar. Esta pesquisa custou $25 mil e levou 2 anos. A última parte da pesquisa foi realizada em Meriden, Connecticut. Ela havia sido escolhida como uma típica cidade americana. Cada adulto em Meriden foi entrevistado e solicitado a responder a 156 perguntas. Perguntas como: qual é o seu negócio ou profissão? Qual é o seu grau de instrução? Como você passa o seu tempo livre? Qual é a sua renda? Quais são os seus passatempos? As suas ambições? Os seus problemas? Que assuntos você estaria interessado em estudar? E assim por diante. Esta pesquisa revelou que a saúde é o primeiro interesse dos adultos, e o seu segundo interesse são pessoas. Como entender e conviver com as pessoas, como fazer as pessoas gostarem de você, e como convencer as pessoas a pensar como você. Então, o comitê que estava realizando a pesquisa resolveu oferecer este curso aos adultos em Meriden. Eles procuraram diligentemente por um livro acadêmico prático sobre o assunto e não encontraram nenhum. Finalmente, abordaram uma das autoridades com excelência em educação para adultos e perguntaram se ele conhecia algum livro que satisfaria as necessidades deste grupo. Não, ele respondeu. Eu sei o que estes adultos querem, mas o livro que eles querem nunca foi escrito. Eu sabia, por experiência, que esta afirmação era verdadeira, porque eu mesmo procurei durante anos por um manual prático e funcional sobre relações humanas. Já que não existia nenhum livro, eu tentei escrever um, para utilizar nos meus cursos. E aqui está. Espero que você goste. Em preparação para este livro, eu li tudo o que pude encontrar sobre o assunto, em colunas de jornal, artigos em revistas, registros do Fórum Familiar, textos de velhos filósofos e novos psicólogos. Além disso, eu contratei um pesquisador para passar 1 ano e meio em várias bibliotecas, lendo tudo o que eu havia omitido, passando horas lendo livros espessos e eruditos sobre psicologia, aprofundando-se em centenas de artigos de revistas, procurando, através de inúmeras biografias, verificar como os grandes líderes de todas as idades lidaram com pessoas. Nós lemos as suas biografias. Nós lemos as histórias sobre as vidas de todos os grandes líderes, desde Júlio César a Thomas Edison. Eu me lembro que nós lemos mais de 100 biografias somente de Theodore Roosevelt. Estávamos determinados a não poupar nenhum tempo, nenhuma despesa, para descobrir todas as ideias práticas usadas por qualquer pessoa através dos anos para fazer amigos e influenciar pessoas. Eu, pessoalmente, entrevistei um grande número de pessoas de sucesso, alguns deles famosos mundialmente, inventores, como Marconi e Edison, líderes políticos, como Franklin D. Roosevelt e James Farley, líderes de negócios, como Owen D. Young, artistas de cinema, como Clark Gable e Mary Pickford,
e exploradores, como Martin Johnson, para tentar descobrir as técnicas que elas usaram nas relações humanas. Com todo esse material, eu preparei um pequeno discurso. Eu o chamei de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu digo curto. No início era curto, mas logo se expandiu para uma palestra que consumiu 1h30. Por vários anos, eu ministrei esta palestra a cada curso para adultos do Carnegie Institute, em Nova York. Eu ministrava a palestra e pedia aos ouvintes que saíssem e a testassem em seus negócios e contatos sociais, e depois que voltassem para a classe e compartilhassem as suas experiências e os resultados que obtiveram. Que dever interessante! Estes homens e mulheres, famintos pelo autodesenvolvimento, estavam fascinados com a ideia de trabalhar em um novo tipo de laboratório, o primeiro e único laboratório de relacionamentos humanos para adultos que já existiu. Este livro não foi escrito no sentido normal da palavra. Foi evoluindo como uma criança se desenvolve. Cresceu e progrediu a partir daquele laboratório, de experiência de milhares de adultos. Há muitos anos, começamos com uma lista de regras impressas em um cartão menor do que um cartão postal. No período seguinte, nós imprimimos um cartão maior, um folheto, e depois uma série de livretos, cada um expandindo em tamanho e escopo. O resultado de 15 anos de experiência e pesquisa foi este livro. As regras que estabelecemos aqui não são meras teorias ou adivinhação. Elas funcionam como mágica. Pode parecer incrível, mas eu vi a aplicação destes princípios, literalmente, revolucionar as vidas de muitas pessoas. Como ilustração, um homem com 314 funcionários frequentou um destes cursos. Por muitos anos, ele havia ordenado, criticado e condenado os seus funcionários sem restrição ou discrição. Gentileza, palavras de elogio e encorajamento eram estranhas aos seus lábios. Após estudar os princípios discutidos neste livro, este empregador alterou consideravelmente a sua filosofia de vida. Agora, a sua organização está inspirada numa nova fidelização, um novo entusiasmo e um novo espírito de trabalho em equipe. 314 inimigos haviam se transformado em 314 amigos. Como ele disse em um discurso na frente da classe, quando eu caminhava em meu estabelecimento, ninguém me cumprimentava. Na verdade, os meus funcionários desviavam o olhar quando viam que me aproximava. Mas agora eles são todos meus amigos e até o porteiro me chama pelo meu primeiro nome. Este empregador obteve lucros maiores, mais lazer e, o que é infinitamente mais importante, ele encontrou muito mais felicidade em seus negócios e em seu lar. Inúmeros vendedores aumentaram as suas vendas consideravelmente mediante o uso destes princípios. Muitos abriram novas contas que anteriormente haviam solicitado em vão. Executivos receberam mais autoridade, autonomia e um salário maior. Um executivo relatou um grande aumento de salário porque ele aplicou estas verdades. Outro, um executivo da Philadelphia Gas Works Company, foi notificado que seria rebaixado de posto aos 65 anos de idade por causa de sua agressividade e de sua incapacidade de liderar pessoas competentemente. Este treinamento não apenas o salvou de ser rebaixado, mas o promoveu com um salário maior. Em inúmeras ocasiões, os cônjuges, convidados ao banquete oferecido no final do curso, me contaram que os seus lares estavam mais felizes desde que as suas esposas ou os seus maridos iniciaram este treinamento. Muitas vezes, as pessoas ficam surpreendidas com os novos resultados que alcançam. Tudo parece mágica. Em alguns casos, em seu entusiasmo, eles me telefonaram em casa no domingo,
porque não conseguiam esperar 48 horas para me contar sobre as suas realizações durante a sessão regular do curso. Um homem foi tão impactado pela palestra sobre estes princípios que ele ficou até altas horas da noite discutindo-os com outros membros da classe. Às 3 da manhã, os outros foram embora, mas ele foi tão despertado pela percepção de seus próprios erros, tão inspirado pela visão de um mundo novo e mais rico, abrindo as portas para ele, que não conseguiu dormir. Ele não conseguiu dormir naquela noite, ou no dia seguinte, ou na noite seguinte. Quem era ele? Um indivíduo ingênuo e sem treinamento, pronto a se entusiasmar com qualquer nova teoria que surgia? Não, completamente o oposto. Ele era um marchand muito sofisticado, um homem conhecido na cidade, que falava 3 idiomas fluentemente e que se havia graduado em 2 universidades europeias. Enquanto eu estava escrevendo este capítulo, recebi uma carta de um alemão da velha escola, um aristocrata cujos antepassados haviam servido por gerações como oficiais profissionais do exército sob os Hohenzollerns. A sua carta, escrita de um navio transatlântico a vapor, contava sobre a aplicação destes princípios e quase se erguia como um fervor religioso. Outro homem, um senhor de idade de Nova York, graduado em Harvard, um homem rico e proprietário de uma grande fábrica de tapetes, declarou que havia aprendido mais em 14 semanas de treinamento sobre a arte de influenciar pessoas do que havia aprendido nos seus 4 anos na universidade. É um absurdo? É engraçado? Fantástico! É claro, você tem o privilégio de desprezar esta afirmação com qualquer adjetivo que você quiser. Eu estou meramente relatando, sem comentários, uma declaração feita por um graduado de Harvard, conservador e eminentemente bem-sucedido, em um discurso público para aproximadamente 600 pessoas no Clube Yale de Nova York, na noite de quinta-feira, 23 de fevereiro de 1933. Comparado ao que deveríamos ser, disse o famoso professor William James de Harvard, estamos somente meio acordados. Estamos fazendo uso de apenas uma pequena parte de nossos recursos físicos e mentais. Ampliando esta afirmação, o ser humano, portanto, vive enclausurado dentro dos seus limites. Ele possui poderes de vários tipos que normalmente não usa. Poderes que você normalmente não usa. O objetivo central deste livro é ajudá-lo a descobrir, desenvolver e fazer o melhor proveito de todos estes ativos, que estão dormentes e inutilizados. Educação, disse o Dr. John G. Hibben, ex-presidente da Universidade de Princeton, é a capacidade de enfrentar as situações da vida. Se após concluir os 3 primeiros capítulos deste livro, você não estiver um pouco mais equipado para enfrentar as situações da vida, então eu considerarei este livro como um desastre total para você. Porque o grande objetivo da educação, disse Herbert Spencer, não é conhecimento, mas ação. E este é um livro de ação. Dale Carnegie, 1936. 9 sugestões sobre como aproveitar melhor este livro. 1. Se você desejar tirar o maior proveito deste livro, há uma exigência indispensável, um ponto essencial, infinitamente mais importante do que qualquer regra ou técnica. A não ser que você tenha este requisito fundamental, 1000 regras sobre como estudar terão poucos resultados. E se você tiver este dote básico, então você obterá maravilhas sem ler quaisquer das sugestões sobre como tirar o maior proveito de um livro. Qual é este requisito mágico? Simplesmente o desejo profundo e ardente de aprender, uma determinação vigorosa para aumentar a sua capacidade de lidar com pessoas. Como você pode desenvolver tal compulsão? Lembrando-se constantemente
sobre como estes princípios são importantes para você. Imagine como o seu domínio deles irá auxiliá-lo a ter uma vida mais rica, cheia, mais feliz e mais proveitosa. Diga a si mesmo várias vezes: a minha popularidade, a minha felicidade e o meu senso de valor dependem, e não pouco, na minha capacidade de lidar com as pessoas. 2. Ouça cada capítulo rapidamente pela primeira vez para que você tenha uma noção do texto. Provavelmente, você será tentado a correr para o próximo, mas não faça isso, a não ser que você esteja ouvindo meramente por lazer. Mas se você estiver ouvindo porque você quer aumentar a sua capacidade em relações humanas, então volte e ouça novamente cada capítulo, minuciosamente. Em longo prazo, isso significa que você poupará tempo e obterá melhores resultados. 3. Pare frequentemente em sua audição para meditar sobre o que está ouvindo. Pergunte a si mesmo sobre como e quando você pode aplicar cada sugestão. 4. Ouça com um bloco de papel, lápis ou caneta à mão. Quando ouvir uma sugestão que acha que pode usar, anote-a. E se for uma sugestão de 4 estrelas, destaque-a com 4 asteriscos. Isso facilitará uma rápida revisão depois. 5. Conheci uma mulher que fora gerente de escritório para uma grande seguradora por 15 anos. Mensalmente, ela lia todos os contratos de seguro que a sua empresa havia emitido naquele mês. Sim, ela lia muitos dos mesmos contratos, mês após mês, ano após ano. Por quê? Porque a experiência havia lhe ensinado que esta era a única forma dela manter as suas provisões claramente em sua mente. Certa vez, passei quase 2 anos escrevendo um livro sobre discursar em público, e ainda sentia que eu precisava voltar a ele de vez em quando para lembrar o que eu havia escrito em meu próprio livro. A rapidez com que nós esquecemos é surpreendente. Então, se você quiser ter um benefício verdadeiro e duradouro deste audiolivro, não é suficiente ouvi-lo uma vez e rapidamente. Após ouvi-lo minuciosamente, você deve passar algumas horas revisando-o todo mês. Guarde-o em sua mesa, na sua frente, todo dia. Dê uma olhada nas anotações ou ouça-o frequentemente. Continue sempre a se impressionar com as ricas possibilidades de desenvolvimento que são iminentes. Lembre-se que o uso destes princípios se tornará habitual somente mediante uma campanha contínua e vigorosa de revisão e aplicação. Não há outro jeito. 6. Bernard Shaw disse certa vez: se você ensinar algo a um homem, ele nunca vai aprender. Shaw estava certo. A aprendizagem é um processo ativo. Nós aprendemos fazendo. Então, se você deseja dominar os princípios que está estudando neste livro, faça algo a respeito. Aplique estas regras sempre que puder. Isso se você não esquecê-las rapidamente. Somente o conhecimento que você usa permanece em sua mente. Você talvez encontre dificuldade em aplicar estas sugestões em todo o tempo. Eu sei porque eu escrevi o livro, e eu ainda encontro dificuldade em aplicar tudo o que eu defendo aqui. Por exemplo, quando você está descontente, é mais fácil criticar e condenar do que tentar entender o ponto de vista da outra pessoa. É mais fácil encontrar uma falha do que elogiar. O normal é falar sobre o que você quer, e não sobre o que a outra pessoa quer, e assim por diante. Então, quando você ouvir este livro, lembre-se que você não está apenas tentando adquirir informações. Você está tentando formar novos hábitos. Ah, sim, você está tentando uma nova forma de vida. Isso exige tempo e persistência, e aplicação diária. Então, consulte este audiolivro frequentemente. Considere-o como um manual de trabalho sobre relações humanas.
E sempre que você for confrontado com algum problema específico, tal como lidar com uma criança, convencer o seu cônjuge quanto ao seu modo de pensar ou satisfazer um cliente irritado, hesite em fazer a coisa natural, a coisa impulsiva. Isto normalmente não dá certo. Ao invés disso, consulte este texto e revise as suas anotações. Depois, tente estas novas maneiras e observe a mágica que elas farão por você. 7. Ofereça ao seu cônjuge, seu filho ou algum colega de trabalho 50 centavos ou R$ 1 cada vez que ele ou ela te pegar violando certo princípio. Considere isto como um jogo sobre o domínio destas regras. 8. Certa vez, o presidente de um banco importante de Wall Street descreveu, em um discurso na frente de uma das minhas classes, um sistema altamente eficiente que ele usava para o autodesenvolvimento. Este homem tinha um pouco de escolaridade formal. Mesmo assim, ele havia se tornado um dos maiores financistas da América e confessou que devia grande parte de seu sucesso à contínua aplicação de seu sistema feito em casa. É isto que ele faz. Vou tentar expressar o que ele disse da melhor forma possível. Durante anos, eu mantenho uma agenda onde se encontram todos os compromissos que tenho durante o dia. A minha família nunca fazia planos para mim nas noites de sábado, porque sabia que eu devotava uma parte da noite de sábado para o processo de iluminação, para a autoanálise, revisão e avaliação. Após o jantar, eu saía sozinho, abria a minha agenda e pensava sobre todas as entrevistas, discussões e reuniões que tive durante a semana. Eu me perguntava, que erros eu cometi desta vez? O que eu fiz certo? E de que forma eu poderia ter melhorado o meu desempenho? Que lições eu posso aprender com esta experiência? Geralmente, descobria que esta revisão semanal me deixava muito infeliz. Frequentemente, eu me surpreendia com as minhas próprias gafes. É claro, com o passar dos anos, essas gafes se tornaram menos frequentes. Às vezes, eu ficava inclinado a me dar um tapinha nas costas, após uma destas sessões. Este sistema de autoanálise, autoeducação continuada, ano após ano, fez mais por mim do que qualquer outra coisa que já tentei. Ajudou-me a melhorar a minha capacidade de tomar decisões e me ajudou grandemente em todos os meus contatos com pessoas. Eu altamente recomendo. Por que não usar um sistema parecido para averiguar a sua aplicação dos princípios discutidos neste livro? Se você assim fizer, você terá 2 resultados. Primeiro, você estará dedicado a um processo educacional que é intrigante e inestimável. Segundo, você descobrirá que a sua capacidade de encontrar e lidar com pessoas irá aumentar consideravelmente. 9. Você deverá manter um caderno no qual você deve registrar as suas vitórias na aplicação destes princípios. Seja específico, insira nomes, datas e resultados. Manter tal registro irá inspirá-lo a se esforçar cada vez mais. E estas anotações vão parecer fascinantes quando você consultá-las em alguma noite daqui a alguns anos. Parte 1. Técnicas fundamentais para lidar com pessoas. 1. Se você quiser colher mel, não chute a colmeia. Em 7 de maio de 1931, a mais sensacional perseguição humana que a cidade de Nova York jamais havia conhecido chegou ao seu clímax. Após semanas de busca, Two Gun Crowley, o pistoleiro que não fumava ou bebia, estava encurralado, preso no apartamento de sua amada na West End Avenue. 150 policiais e detetives cercaram o seu esconderijo no último andar. Eles abriram buracos no teto e tentaram controlar Crowley, o matador de policiais, com gás lacrimogênio. Depois,
armaram as suas metralhadoras nos prédios vizinhos e por mais de 1 hora, uma das áreas residenciais mais nobres de Nova York ressoou com os tiros das pistolas e o ratatá das metralhadoras. Crowley, agachado por detrás de uma poltrona bem estofada, atirava incessantemente contra a polícia. 10.000 pessoas emocionadas assistiam à batalha. Nada como isso havia sido visto antes nas ruas de Nova York. Quando Crowley foi capturado, o comissário de polícia, E.P. Mulroney, declarou que o marginal Two Gun era um dos criminosos mais perigosos já encontrados na história de Nova York. Ele matará, disse o comissário, ao cair de uma pena. Mas o que Two Gun Crowley pensava de si mesmo? Nós sabemos, porque enquanto a polícia estava atirando para dentro de seu apartamento, ele escrevia uma carta endereçada a quem possa interessar. E enquanto ele escrevia, o sangue estava escorrendo de suas feridas, deixando um rastro carmesim no papel. Em sua carta, Crowley disse: "Debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas generoso, que não machucaria ninguém." Pouco tempo antes disso, Crowley estava passando um tempo com a sua namorada. E em uma estrada no campo em Long Island, de repente, um policial chegou até o carro em que estavam e disse: "A sua carteira de motorista, por gentileza." Sem dizer uma palavra, Crowley sacou a sua arma e matou o policial com muitas balas de chumbo. Enquanto o policial baleado caía, Crowley saltou do carro, pegou o revólver do policial e atirou mais uma bala no corpo prostrado. E este era o pistoleiro que havia dito: "Debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas generoso, que não machucaria ninguém." Crowley foi condenado à cadeira elétrica. Quando ele chegou à casa da morte em Sing Sing, disse: "É isto que eu ganho por matar pessoas?" "Não," ele disse, "é isto que eu ganho por me defender." A moral da história é esta: Two Gun Crowley não aceitava a culpa por nada. Esta é uma atitude incomum entre criminosos? Se você acha que sim, ouça isto. Eu passei os melhores anos da minha vida dando às pessoas os melhores prazeres, ajudando-as a se divertir, e o que recebi foi abuso, como se fosse um homem caçado. Foi Al Capone quem disse isso. Sim, o mais notável inimigo público da América, o maior líder de gangsters que já aparecera em Chicago. Capone não se condenava. Na verdade, ele se considerava como um benfeitor público não apreciado e mal interpretado. Foi assim com Dutch Schultz. Antes dele sucumbir sob as balas de gangsters em Newark, Dutch Schultz, um dos mais notáveis trapaceadores de Nova York, disse em entrevista para um jornal que ele era um benfeitor público, e ele acreditava nisso. Eu recebi algumas cartas interessantes de Louis Loss, com quem eu me correspondia sobre este assunto. Ele foi diretor da famosa prisão de Sing Sing por muitos anos, e ele declarava que poucos dos criminosos em Sing Sing se consideram homens maus. Eles são tão humanos quanto você e eu. Então, eles raciocinam e explicam. Eles podem te dizer por que eles tinham que tentar abrir um cofre ou ser rápidos no gatilho. A maioria deles tenta, por uma forma de raciocínio, falácia ou lógica, justificar os seus atos antissociais, até para si mesmos, consequente e decididamente afirmando que eles nunca deveriam ter sido presos. Se Al Capone, Two Gun Crowley, Dutch Schultz e os homens e mulheres desesperados atrás das grades de prisões não se culpam por nada, o que podemos dizer sobre as pessoas com as quais você e eu mantemos contato? John Wanamaker, fundador das lojas com o seu nome, certa vez confessou: "Eu aprendi, há 30 anos, que é uma tolice repreender. Já tenho problemas tentando superar as minhas próprias limitações,
sem me preocupar com o fato de que Deus decidiu não distribuir o dom da inteligência justamente. Wanamaker aprendeu esta lição cedo, mas eu, pessoalmente, tive que passar por diversas situações neste mundo antigo por 1/3 de um século antes que eu pudesse perceber que 99 entre 100 vezes as pessoas não se criticam por nada, não importa o quanto podem estar erradas. A crítica é fútil porque ela coloca a pessoa na defensiva e, geralmente, faz com que esta tente se justificar. A crítica é perigosa porque ela fere o orgulho precioso da pessoa, fere o seu senso de importância e desperta o ressentimento. B.F. Skinner, o psicólogo mundialmente famoso, provou através de seus experimentos que um animal, recompensado por bom comportamento, irá aprender muito mais rapidamente e reter o que aprende muito mais eficientemente do que um animal que é punido por mau comportamento. Estudos posteriores demonstraram que o mesmo se aplica aos seres humanos. Através da crítica, não fazemos mudanças duradouras e geralmente isso resulta em ressentimento. Hans Selye, outro grande psicólogo, disse: com a mesma proporção em que nós buscamos a aprovação, tememos a condenação. O ressentimento que a crítica produz pode desmoralizar funcionários, membros da família e amigos, e mesmo assim não irá corrigir a situação que foi condenada. George B. Johnston, de Enid, Oklahoma, é coordenador de segurança para uma empresa de engenharia. Uma de suas responsabilidades é assegurar que os funcionários usem os seus capacetes quando estão trabalhando no campo. Ele reportou que quando se deparava com trabalhadores que não estavam usando os capacetes, os instruía com bastante autoridade sobre o regulamento e reiterava que eles deveriam respeitá-lo. Como resultado, eles até obedeciam, e muitas vezes, após ele afastar-se, os trabalhadores tiravam seus capacetes. Ele decidiu tentar de outra forma. A próxima vez que ele encontrou trabalhadores sem capacete, perguntou se os capacetes eram desconfortáveis ou se não cabiam direito. Então, ele lembrava os homens em um tom amigável que o capacete foi projetado para protegê-los de acidentes e sugeriu que sempre fosse usado quando estivessem trabalhando. O resultado foi o aumento de conformidade com o regulamento e nenhum ressentimento ou quaisquer distúrbios emocionais. Você encontrará muitos exemplos da futilidade da crítica em milhares de páginas da história. Tome, por exemplo, a famosa briga entre Theodore Roosevelt e o presidente Taft, uma disputa que dividiu o Partido Republicano, colocou Woodrow Wilson na Casa Branca e escreveu linhas luminosas em negrito que atravessaram a Primeira Guerra Mundial e alteraram o curso da história. Vamos revisar os fatos rapidamente. Quando Theodore Roosevelt saiu da Casa Branca em 1908, ele apoiou Taft, que fora eleito presidente. Depois, Theodore Roosevelt foi para a África para caçar leões. Quando retornou, ele se enfureceu. Ele denunciou Taft pelo seu conservadorismo, tentou garantir a nomeação para o seu terceiro mandato, formou o partido Bull Moose e fez tudo para extinguir o Grand Old Party, o Partido Republicano. Na eleição que se seguiu, William Howard Taft e o Partido Republicano contaram apenas com 2 estados, Vermont e Utah, a pior derrota que um partido já conhecera. Theodore Roosevelt culpou Taft, mas o presidente Taft se culpou? É claro que não. Com lágrimas em seus olhos, Taft disse: "Não vejo como eu poderia ter feito de outra forma." Quem foi o culpado? Roosevelt ou Taft? Francamente, eu não sei, e nem me importo. O ponto que estou querendo enfatizar é que toda a crítica de Theodore Roosevelt não conseguiu convencer Taft de que ele estava errado. Ela meramente fez com que Taft
tentasse se justificar e a reiterar com lágrimas nos olhos: não vejo como eu poderia ter feito de outra forma. Ou tome o escândalo de petróleo da Teapot Dome Oil. Por causa disso, os jornais ficavam ligando indignados no início da década de 1920. Ele chocou a nação. Nada parecido havia acontecido na vida pública americana que alguém pudesse lembrar. Aqui estão os fatos concretos do escândalo. Albert B. Fall, secretário do Interior no gabinete de Harding, fora incumbido do leasing das reservas de petróleo da Elk Hill e Teapot Dome, reservas de petróleo que haviam sido postas de lado para serem utilizadas futuramente pela Marinha. O secretário Fall permitiu a licitação pública? Que nada! Ele entregou o contrato grande e lucrativo diretamente ao seu amigo Edward L. Doheny. E o que Doheny fez? Ele deu ao secretário o que ele, com satisfação, chamou de um empréstimo de $100 mil. Então, de forma arbitrária, o secretário Fall ordenou que fuzileiros navais dos Estados Unidos entrassem no distrito para expulsar os concorrentes cujos poços adjacentes estavam extraindo petróleo das reservas da Elk Hill. Esses concorrentes, expulsos de suas terras à força, com o uso de armas e baionetas, correram para a justiça e expuseram o escândalo da Teapot Dome. A podridão foi tamanha que arruinou a Harding Administration, causando náusea a uma nação inteira, ameaçando a destruição do Partido Republicano e colocando Albert B. Fall atrás das grades. Fall foi cruelmente condenado, como poucos homens na vida pública já foram condenados. Ele se arrependeu? Nunca. Anos mais tarde, Herbert Hoover deu a entender em um discurso público que a morte do presidente Harding havia sido devido à preocupação e ansiedade mental, porque um amigo o havia traído. Quando a senhora Fall ouviu isso, ela pulou de sua poltrona, chorou. Ela fazia sinais com seus punhos contra o destino e gritou: "O quê? Harding traído por Fall? Não! O meu marido nunca traiu ninguém. Esta casa cheia de ouro não tentaria o meu marido a fazer algo errado. Ele é quem foi traído e levado ao Calvário e crucificado." Aí está, a natureza humana em ação. Malfeitores culpando todos, menos a si mesmos. Todos nós somos assim. Então, quando você e eu formos tentados a criticar alguém amanhã, lembre-se de Al Capone, Tugan Crowley e Albert Fall. Devemos nos lembrar que críticas são como pombos-correio. Eles sempre voltam para casa. Lembre-se que a pessoa que vamos corrigir e condenar provavelmente irá se justificar, e nós é que seremos condenados. Ou como o sutil Taft diria: "Eu não vejo como eu poderia ter feito de outra forma." Na manhã de 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln estava em seu leito de morte em um quarto de pensão barato, diretamente em frente ao Teatro Ford, onde John Wilkes Booth havia atirado nele. O corpo comprido de Lincoln estava deitado diagonalmente em uma cama que estava desconjuntada e muito curta para ele. Uma reprodução barata da famosa pintura de Rosa Bonheur, The Horse Fair, estava pendurada acima de sua cama, e uma chama pálida amarela saía do bico de gás, iluminando o quarto sombriamente. Enquanto Lincoln estava morrendo, Stanton, o secretário de guerra, disse: "O mais perfeito governante que o mundo já viu está deitado aqui." Qual foi o segredo do sucesso de Lincoln com as pessoas? Eu estudei a vida de Abraham Lincoln por 10 anos e devotei 3 anos inteiros escrevendo e reescrevendo um livro intitulado Lincoln, o Desconhecido. Eu acredito que elaborei o estudo mais detalhado e exaustivo sobre a personalidade de Lincoln e sua vida familiar, que alguém jamais fez. Fiz um estudo especial do método de Lincoln para lidar com as pessoas. Ele criticava?
Claro que sim. Quando ainda jovem, em Pigeon Creek Valley, Indiana, ele não só criticou, mas escreveu cartas e poemas ridicularizando pessoas e os deixava cair em estradas do campo onde certamente seriam encontradas. Uma dessas cartas despertou ressentimentos que perduraram por toda a vida. Mesmo após Lincoln ter se tornado advogado em Springfield, Illinois, ele atacou os seus adversários abertamente nos jornais. Mas ele fez isso mais do que devia. No outono de 1842, ele ridicularizou um político, vaidoso e polêmico, conhecido pelo nome de James Shields. Lincoln o satirizou através de uma carta anônima publicada no Springfield Journal. A cidade inteira achou muita graça. Shields, sensível e orgulhoso, enfureceu-se com indignação. Ele descobriu quem havia escrito a carta, montou em seu cavalo, foi atrás de Lincoln e o desafiou para um duelo. Lincoln não queria brigar. Ele era contra o duelo, mas não podia desistir por causa de sua honra. Foi dada a ele a escolha das armas. Já que ele tinha braços longos, ele escolheu as espadas compridas da cavalaria e começou a ter aulas de espada com um graduado de West Point. E no dia apontado, ele e Shields se encontraram em um banco de areia no rio Mississippi, preparados para lutar até a morte. Mas no último minuto, testemunhas interromperam e acabaram com o duelo. Esse foi o incidente pessoal mais chocante na vida de Lincoln. Ele aprendeu uma lição muito importante na arte de lidar com as pessoas. Ele nunca mais escreveu uma carta ofensiva. Ele nunca mais ridicularizou ninguém. E daquele momento em diante, ele quase não criticava qualquer pessoa por coisa alguma. Durante a Guerra Civil, Lincoln apontou um novo general após outro para liderar o exército de Potomac. E todos, McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade, falharam tragicamente e levaram Lincoln a andar de um lado para outro em desespero. Metade da nação condenou impiedosamente esses generais incompetentes, mas Lincoln, sem malícia, contra qualquer pessoa, demonstrando solidariedade a todos, manteve a calma. Uma de suas citações favoritas era: "Não julgueis, para que não sejais julgado." E quando a senhora Lincoln e outros falavam asperamente contra o povo do Sul, Lincoln respondia: "Não os critique, eles são simplesmente o que nós seríamos sob as mesmas circunstâncias." Mas, se existisse um homem que tinha motivo para criticar, esse certamente seria Lincoln. Observe esta ilustração. A Batalha de Gettysburg ocorreu nos primeiros 3 dias de julho de 1863. Durante a noite de 4 de julho, Lee saiu em retirada para o sul, enquanto nuvens carregadas inundavam o país com chuva. Quando Lee chegou a Potomac com o seu exército derrotado, ele encontrou um rio transbordante e intransponível à sua frente, e o exército da União, vitorioso, atrás dele. Lee estava numa cilada. Ele não tinha como fugir. Lincoln viu isso. Aqui estava uma oportunidade de ouro que havia caído dos céus, a oportunidade de capturar o exército de Lee e pôr um fim à guerra, imediatamente. Então, com um surto de grande esperança, Lincoln ordenou que Meade não conclamasse um conselho de guerra, mas que atacasse Lee, imediatamente. Lincoln telegrafou suas ordens e enviou um mensageiro especial a Meade, exigindo uma ação imediata. E o que o general Meade fez? Ele fez completamente o oposto. Conclamou um conselho de guerra em violação direta às ordens de Lincoln. Ele hesitou. Ele procrastinou. Telegrafou todo tipo de desculpas. Ele simplesmente recusou-se a atacar Lee. Finalmente, as águas baixaram e Lee escapou sobre o Potomac com as suas forças.
Lincoln ficou furioso. Qual é o problema? Lincoln disse ao seu filho Robert: Santo Deus, o que significa isso? Nós os tínhamos em nossas mãos e só precisávamos estender as nossas mãos e eles seriam nossos. Mas nada que eu pudesse dizer ou fazer faria o exército se mover. Sob as circunstâncias, qualquer general poderia ter derrotado o Lee. Se eu tivesse ido até lá, eu mesmo teria dado uma surra nele. Completamente desapontado, Lincoln sentou-se e escreveu uma carta para Meade. E lembre-se, foi neste período da vida que Lincoln foi extremamente conservador e refreou-se em sua fraseologia. Então, esta carta, vindo de Lincoln, em 1863, era equivalente a uma severa repreensão. Meu caro general, não creio que você tenha percebido a repercussão da fuga de Lee. Ele estava em nossas mãos, e se tivéssemos apertado o cerco, juntamente com os outros sucessos que temos obtido recentemente, teríamos posto um fim à guerra. Conforme as coisas estão, a guerra se prorrogará indefinidamente. Se você não pôde atacar Lee na segunda-feira passada com vitória garantida, como é que vai conseguir isso ao sul do Rio, quando você pode levar apenas algumas pessoas consigo, não mais do que 2/3 da força que tinha em mãos na ocasião em questão? Seria irracional esperar, e eu, pessoalmente, não acho que você fará muito. A sua oportunidade de ouro já se foi, e eu estou profundamente estressado por causa disso. O que você acha que Meade fez quando leu essa carta? Meade nunca viu essa carta. Lincoln não a enviou. Ela foi encontrada entre os seus papéis após a sua morte. Eu acho, e esta é apenas a minha opinião, que após escrever essa carta, Lincoln olhou pela janela e disse a si mesmo: Espera aí, talvez eu não deva ser tão apressado. É muito fácil eu me sentar aqui no silêncio da Casa Branca e ordenar que Meade ataque. Mas se eu estivesse em Gettysburg e tivesse visto tanto sangue como Meade viu na última semana, e se os meus ouvidos houvessem sido penetrados com gritos e berros daqueles que estavam feridos e morrendo, talvez eu também não estivesse tão ansioso para atacar. Se eu tivesse o temperamento tímido de Meade, talvez tivesse feito o que ele fez. De qualquer modo, estas já são águas passadas. Se eu enviar essa carta, me sentirei mais aliviado, mas ela fará com que Meade tente se justificar. Fará com que ele me condene. Despertará sentimentos de amargura. Afetará todas as suas ações futuras como comandante e talvez o force a demitir-se do exército. Então, como eu já disse, Lincoln pôs a carta de lado porque ele havia aprendido através de uma dura experiência que críticas e repreensões ásperas quase sempre terminam em futilidade. Theodore Roosevelt disse que quando ele, como presidente, era confrontado com um problema complexo, ele se inclinava para trás e olhava para um grande quadro de Lincoln, pendurado acima de sua mesa na Casa Branca, e perguntava a si mesmo: o que Lincoln faria se estivesse em meu lugar? Como é que ele teria resolvido o problema? A próxima vez que você for tentado a admoestar alguém, tire uma nota de $5 de seu bolso, olhe para a imagem de Lincoln e pergunte: como é que Lincoln teria resolvido este problema se fosse dele? Mark Twain perdia sua cabeça de vez em quando e escrevia cartas que deixavam o papel enrubescido. Por exemplo, certa vez, ele escreveu para um homem que o havia deixado irado: Você está pedindo para morrer? É só dizer e eu providenciarei tudo. Em outra ocasião, ele escreveu a um editor sobre as tentativas de um revisor melhorar a minha ortografia e pontuação. Ele exigiu: de agora em diante, sugiro que você siga à risca o meu manuscrito e diga ao revisor que ele conserve as suas sugestões na papa de seu cérebro deteriorado. Escrever essas cartas ofensivas fazia com que Mark Twain se sentisse melhor. Elas permitiam que ele soltasse a fumaça,
e as cartas não faziam nenhum mal, porque a secretária da esposa de Mark as tirava secretamente do correio. Elas nunca foram enviadas. Você conhece alguém que gostaria de mudar, ajustar e melhorar? Excelente! Isso é muito bom. Eu sou a favor. Mas por que você não começa consigo mesmo? Do ponto de vista puramente egoísta, isso é muito mais proveitoso do que tentar mudar os outros. Sim, e muito menos perigoso. Não reclame sobre a neve no telhado do seu vizinho, disse Confúcio, quando a soleira da sua porta não está limpa. Quando eu era ainda jovem e tentava muito impressionar as pessoas, eu escrevi uma carta tola para Richard Harding Davis, um autor de grande destaque no horizonte literário da América. Eu estava elaborando um artigo de revista sobre autores e pedi que Davis me contasse sobre o seu método de trabalho. Algumas semanas antes, eu havia recebido uma carta de alguém com esta anotação no final: ditada, mas não lida. Eu fiquei um tanto impressionado. Senti que o escritor devia ser grande, ocupado e importante. Eu não estava tão ocupado, mas queria muito impressionar Richard Harding Davis. Então, concluí o meu bilhete com as palavras: ditado, mas não lido. Ele nem se deu o trabalho de responder à minha carta. Ele simplesmente retornou a carta para mim com a seguinte mensagem no final: a sua falta de educação é suplantada somente pela sua falta de educação. É verdade, eu havia falhado e talvez merecesse esta repreensão. Mas sendo humano, eu a ressentia. Eu me ressenti tanto que quando li sobre a morte de Richard Harding Davis 10 anos mais tarde, o único pensamento que ainda persistia em minha mente, tenho vergonha de admitir, era a mágoa que ele havia me causado. Se você e eu queremos criar um ressentimento amanhã que irá ultrapassar décadas e perdurar até a morte, é só entregar-se a uma crítica dolorosa. Não importa o quanto nós pensamos que ela seja justificada. Quando lidamos com pessoas, devemos nos lembrar que não estamos lidando com criaturas lógicas. Estamos lidando com criaturas emocionais, preconceituosas e motivadas pelo orgulho e pela vaidade. Uma crítica destrutiva fez com que o sensível Thomas Hardy, um dos mais nobres romancistas a agraciar a literatura inglesa, desistisse para sempre de escrever ficção. A crítica levou Thomas Chatterton, o poeta inglês, ao suicídio. Benjamin Franklin, sem muita diplomacia quando jovem, havia se tornado tão diplomático, tão hábil em lidar com as pessoas, que ele foi promovido a embaixador americano na França. Qual foi o segredo de seu sucesso? Não falarei mal de ninguém, ele disse. E falarei somente sobre as coisas boas que eu conheço das pessoas. Qualquer tolo pode criticar, condenar e reclamar. E a maioria dos tolos faz justamente isso. Mas é preciso caráter e autocontrole para ser compreensivo e compassivo. Um grande homem demonstra sua grandeza, disse Carlyle, pela forma com que ele trata homens de menor importância. Bob Hoover, um famoso piloto de testes e de shows aéreos, estava retornando ao seu lar em Los Angeles após um show aéreo em San Diego. Conforme ele descreveu na revista Flight Operations, a cerca de 100 metros de altura, os 2 motores, de repente, pararam de funcionar. Através da destreza de suas manobras, ele conseguiu pousar o avião, que ficou bastante danificado, apesar de ninguém se machucar. O primeiro ato de Hoover após o pouso de emergência foi inspecionar o combustível da aeronave. Conforme ele havia suspeitado, o avião de hélice da Segunda Guerra Mundial que ele havia pilotado havia sido abastecido com combustível de avião, ao invés de gasolina. Após retornar ao aeroporto, ele pediu para ver o mecânico que havia realizado a manutenção em seu avião. O jovem ficou bastante abalado com o erro que havia cometido. Lágrimas escorriam pelo seu rosto
enquanto Hoover se aproximava. Ele havia causado a perda de um avião extremamente caro e poderia ter causado a perda de mais 3 vidas. Você pode imaginar a fúria de Hoover. Podemos até prever a bronca que o mecânico receberia desse piloto orgulhoso e meticuloso por aquele descuido. Mas Hoover não repreendeu o mecânico. Ele nem o criticou. Pelo contrário, ele pôs o seu braço enorme no ombro do jovem e disse: "Para demonstrar que tenho certeza que você jamais fará isso, amanhã quero que você faça a manutenção do meu F-51. Geralmente, os pais são tentados a criticar os seus filhos. Você esperava que eu dissesse, não faça isso, mas não o farei. Eu vou simplesmente dizer. Antes de criticá-los, leia um dos clássicos do jornalismo americano, Father Forgets, O Pai Perdoa. Originalmente, ele apareceu como um editorial no jornal People's Home Journal. Estamos reimprimindo-o aqui, com a permissão do autor, conforme resumido no Reader's Digest. Father Forgets é um daqueles artigos que, elaborados em um momento de profunda sinceridade, toca muitos dos leitores de tal forma que se tornará uma cópia favorita, que será impressa vez após vez e se tornará perene. Desde o seu surgimento, Father Forgets foi reproduzido, escreve o autor, W. Livingston Larned, em centenas de revistas, jornais de empresas e em jornais em todo o país. Foi reimpresso quase que extensivamente em diversos idiomas estrangeiros. Eu, pessoalmente, dei permissão a milhares de pessoas que queriam ler o texto em escolas, igrejas e plataformas montadas para palestras. Já apareceu no ar em inúmeras ocasiões e programas. Curiosamente, periódicos universitários já o usaram, e revistas do ensino médio. Às vezes, as peças parecem se encaixar misteriosamente. Estas certamente encaixaram. O pai esquece. W. Livingston Larned. Escute, filho. Eu estou dizendo isto enquanto você dorme, debruçado com a sua mãozinha debaixo do seu rosto e os cachinhos dourados, molhados de suor e grudados em sua testa. Eu entrei no seu quarto sozinho. Há apenas alguns minutos, enquanto estava sentado na biblioteca lendo o meu jornal, fui invadido por uma onda de remorso sufocante. Sentindo-me culpado, vim para ficar ao lado de sua cama. Eu estive pensando sobre algumas coisas, filho. Fiquei bravo com você. Eu te dei uma bronca enquanto você estava se vestindo para ir à escola, porque você não enxugou o rosto direito com a toalha. Briguei com você por não ter limpado os sapatos. Gritei com muita raiva quando você jogou algumas coisas no chão. No café da manhã, também fiquei irritado. Você derramou algumas coisas. Você engoliu a sua comida. Você colocou os cotovelos sobre a mesa. Você colocou muita manteiga em seu pão. E quando você saiu para brincar e eu para pegar o meu trem, você virou para mim e acenou e disse, "Tchau, papai." E eu fechei a cara e respondi, "Endireite as suas costas." Depois, tudo recomeçou no final da tarde. Enquanto eu subia a rua, vi você ajoelhado brincando com bolinhas de gude. Havia buracos em suas meias. Eu te humilhei na frente dos seus amiguinhos e te fiz entrar em casa antes de mim. Meias são caras, e se você tivesse que comprá-las, você seria mais cuidadoso. Imagine isso, filho, vindo de um pai. Você se lembra, mais tarde, quando eu estava lendo na biblioteca, como você entrou timidamente, com um olhar de mágoa em seus olhos? Quando olhei por cima do meu jornal, incomodado com a interrupção, você hesitou à porta. "O que você quer?" perguntei irritado. Você não disse nada, mas correu e atirou-se ao redor de meu pescoço e beijou-me, e os seus pequenos braços apertavam com o afeto que Deus havia colocado em seu coração e que nem a negligência poderia apagar. E então você sumiu, subindo os degraus da escada. Bem, filho, foi logo depois que o jornal escapou das minhas mãos,
e um medo terrível tomou conta de mim. O que o hábito estava fazendo comigo? O hábito de encontrar falhas, de repreender. Esta foi a minha recompensa a você por ser menino. Não é que eu não te amava, é que eu esperava muito da juventude. Eu estava te medindo com a mesma medida com que fui medido na minha vida. E havia tanta beleza, bondade e verdade em seu caráter. O seu pequeno coração era tão grande quanto o sol amanhecendo por sobre as colinas extensas. Você demonstrou isso pelo seu impulso espontâneo de entrar correndo e me dar um beijo de boa noite. Nada mais importa hoje à noite, filho. Eu vim ao lado de sua cama no escuro e me ajoelhei ali, envergonhado. É uma tentativa um tanto inútil de arrependimento. Eu sei que você não compreenderia essas coisas se eu te contasse enquanto você estivesse acordado. Mas amanhã eu serei um pai de verdade. Serei o seu amigo. Sofrerei quando estiver sofrendo. Darei risada quando você rir. Morderei a minha língua quando vierem as palavras de impaciência. Continuarei a repetir as palavras como um ritual. Ele é apenas um menino, um menininho. Infelizmente, eu te vi como homem. Mas, filho, agora, quando te vejo debruçado e cansado em seu berço, eu entendo que você ainda é um bebê. Ontem você estava nos braços de sua mãe, a cabeça em seu ombro. Eu fui muito, mas muito exigente. Ao invés de condenar as pessoas, vamos tentar compreendê-las. Vamos tentar descobrir por que elas agem da forma que agem. Isso é mais lucrativo e intrigante do que a crítica. E gera empatia, tolerância e bondade. Conhecer tudo significa perdoar tudo. De acordo com o Dr. Johnson, o próprio Deus não propôs julgar o homem até o final dos tempos. Por que você e eu o julgamos? Princípio 1. Não critique, condene ou reclame. 2. O grande segredo sobre como lidar com as pessoas. Só há uma forma debaixo do céu para conseguir que alguém faça algo. Você já parou para pensar nisso? Sim, apenas uma forma. E isso é fazer a outra pessoa querer fazer isso. Lembre-se, não há outra forma. É claro, você pode fazer alguém te dar o seu relógio apontando uma arma em suas costas. Você pode fazer os seus funcionários cooperarem, até você virar as costas, ameaçando-os com a demissão. Você pode fazer uma criança te obedecer com uma cinta ou uma ameaça. Mas esses métodos cruéis têm repercussões profundamente indesejadas. A única forma de eu conseguir com que você faça algo é dando a você o que você quer. O que é que você quer? Sigmund Freud disse que tudo o que eu e você fazemos acontece por dois motivos: o desejo sexual e o desejo de ser grande. John Dewey, um dos filósofos mais profundos da América, explicou isso um pouco diferente. Dr. Dewey disse que o desejo mais profundo da natureza humana é o desejo de ser importante. Lembre-se desta frase: o desejo de ser importante. Ela é significativa. Você vai ouvir muito sobre isso neste livro. O que você quer? Não muitas coisas, mas você anseia pelas poucas coisas que você deseja, e essas não lhe serão negadas. Algumas das coisas que a maioria das pessoas quer incluem saúde e a preservação da vida, alimento, sono, dinheiro e as coisas que o dinheiro pode comprar, a vida futura, satisfação sexual, o bem-estar de nossos filhos, uma sensação de importância. Quase todos estes desejos geralmente são satisfeitos, todos com exceção de um deles. Mas há um desejo quase tão profundo, quase tão necessário, quanto o desejo do alimento ou do sono, que raramente é satisfeito. É o que Freud chama de o desejo de ser grande.
É o que Dewey chama de o desejo de ser importante. Certa vez, Lincoln iniciou uma carta dizendo: "Todos gostam de ser elogiados." William James disse: "O princípio mais profundo da natureza humana é o anseio de ser apreciado." Veja bem, ele não falou do desejo, vontade ou aspiração de ser apreciado. Ele falou o anseio de ser apreciado. Aqui está uma fome humana persistente e resoluta, e o indivíduo que genuinamente satisfaz esse coração faminto terá as pessoas na palma de sua mão, e até o subordinado sentirá a sua falta quando ele morrer. O desejo de se sentir importante é uma das principais diferenças que distinguem os humanos dos animais. Para ilustrar isto, quando fui um menino fazendeiro na região de Missouri, o meu pai criava porcos de pura raça de Rock Jersey e gado de pedigree de focinho branco. Nós participávamos de feiras e exposições de criadores, expondo nossos porcos e gado de focinho branco em todo o centro-oeste. Muitas vezes, nós ganhávamos prêmios de primeiro lugar. O meu pai prendia as fitas azuis de campeão em um pedaço de musselina branca, e quando os amigos ou convidados vinham à nossa casa, ele pegava o pedaço de musselina. Ele segurava em uma extremidade e eu na outra, enquanto ele exibia as fitas azuis. Os porcos não se importavam com as fitas que ganhavam, mas o meu pai sim. Esses prêmios davam-lhe um sentimento de muita importância. Se os nossos antepassados não tivessem esse desejo vivo de se sentirem importantes, a civilização teria sido impossível. Sem ele, seríamos praticamente como os animais. Foi esse desejo de se sentir importante que levou um assistente de mercado, pobre e sem instrução, a estudar alguns livros de direito que encontrara no fundo de um baú de objetos descartados que ele havia comprado por 50 centavos de dólar. Eu acho que você já ouviu falar desse assistente de mercado. O seu nome era Lincoln. Foi esse desejo de se sentir importante que inspirou Charles Dickens a escrever os seus romances imortais. Esse desejo inspirou Sir Christopher Wren a gravar as suas sinfonias em pedra. Esse desejo fez Rockefeller juntar milhões de dólares que ele nunca gastou. E esse mesmo desejo faz com que a família mais rica de sua cidade construa uma casa muito maior do que ela precisa. Esse desejo faz você usar as roupas da última moda, dirigir os carros de lançamento e falar de seus filhos inteligentes. É esse desejo que leva muitos rapazes e moças a participar de gangues e de atividades criminosas. A média dos jovens criminosos, de acordo com E.P. Mulrooney, antigo comissário da polícia de Nova York, está cheia de ego, e o seu primeiro pedido após serem presos é que os jornais sensacionalistas os façam de heróis. A sensação desagradável de cumprir a sentença na prisão parece remota, contanto que possam sentir-se orgulhosos do fato de que estão aparecendo no espaço ao lado de fotos de desportistas famosos, astros de cinema, artistas de televisão e políticos. Se você me contar o que faz você se sentir importante, eu te direi quem você é. Isso é o que determina o seu caráter. Essa é a coisa mais significativa sobre você. Por exemplo, John D. Rockefeller se sentia importante doando dinheiro para erigir um hospital moderno em Pequim, na China, para tratar de milhões de pessoas carentes que ele nunca havia visto e nem iria ver. Dillinger, por outro lado, se sentia importante sendo um bandido, um assaltante de bancos e assassino. Quando os agentes do FBI estavam atrás dele, ele entrou correndo numa casa de fazenda em Minnesota e disse: "Eu sou Dillinger." Ele era orgulhoso do fato de ser o inimigo público número 1. "Não vou te machucar, mas eu sou Dillinger," ele disse. Sim, e a única grande diferença entre Dillinger e Rockefeller
é o modo com que eles satisfaziam esse desejo de se sentirem importantes. A história está cheia de exemplos engraçados de pessoas se esforçando para se sentirem importantes. Até George Washington queria ser chamado de Sua Majestade, o presidente dos Estados Unidos. E Colombo pleiteou o título de Almirante do Oceano e